Salmo 103, dos versos 1 ao 5, nós vemos o salmista bendizendo o nome do Senhor com todas as suas forças, porque o Senhor perdoa as suas iniquidades e porque o Senhor sara as suas enfermidades. Hoje nós vamos ver os versos 4 e 5. Nesses versos, o salmista começa dizendo que o Senhor é aquele que redime da cova a sua vida. Ele usa aqui a palavra redimir ou resgatar. Na verdade, o Senhor resgata-o da cova. É possível que Davi esteja se referindo a duas coisas. Primeiro, há um livramento de morte prematura. Ele vai falar disto no Salmo 30. O versículo 2 e 3 diz o seguinte: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. É possível que o contexto deste salmo, o salmista tivesse sido acometido de uma enfermidade e estivesse à beira da morte. E ele pede ao Senhor e o Senhor o cura. É neste Salmo 30 em que o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas é possível que o salmista também tenha se referido a um sentido pleno, ou seja, a ressurreição que conduz à vida eterna. E nós podemos ver isso no Salmo 16, versos 9 e 11. Diz o seguinte, o texto: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Nessa passagem, o salmista expressa a sua esperança escatológica na ressurreição do último dia. Ele espera que vai ressuscitar no último dia. Podemos dizer, meus irmãos, que o Senhor, primeiro, já nos fez reviver da morte espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida, nos regenerou. Que Ele nos tem livrado da morte física. Em muitas ocasiões, é possível que tenhamos adoecido de tal forma à beira da morte e o Senhor nos livrou também. E certamente nos guardará da morte eterna, destinada àqueles que não fazem parte da sua aliança. A parte B do versículo 4, o salmista diz que o Senhor é a quem ele bendiz o seu santo nome, é aquele que o coroa de graça e misericórdia. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é que o Senhor o cerca ou o envolve com a sua graça e com a sua misericórdia. É exatamente isto que acontece com aqueles que temem ao Senhor. Não nos iludamos, irmãos, não nos iludamos. Tudo o que somos e tudo o que temos vem das bondosas mãos do Pai Celestial. Ora, se nós somos pecadores indignos diante do Senhor, santo e justo, não merecemos absolutamente nada da parte do Senhor. Então, por que Ele nos envolve com o seu favor? Por causa da aliança que o Senhor fez com o seu povo. A aliança que Ele fez em seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, refletamos nisto. Nós somos indignos. Mas o Senhor
nos envolve, nos cerca com a sua graça e com a sua misericórdia. E ele faz isso, irmãos, não é porque haja em nós algum mérito, ou porque ele acha que nós fizemos alguma coisa que possa ter mudado o seu coração, ou que ele possa ter sido olhado para nós de uma forma diferente. Quem sabe o Senhor se sensibilizou com alguma coisa que fizemos. Não, meus irmãos, não é por isso. Nós continuamos indignos diante do Senhor. Ele nos cerca, nos envolve com a sua graça e a sua misericórdia, por causa de Jesus Cristo. E é por isso que nós temos que bendizer o seu nome, porque o Senhor é gracioso e misericordioso para conosco. Graça e misericórdia, duas bênçãos da aliança. Duas bênçãos reservadas pelo Senhor para aqueles com os quais ele fez uma aliança. Depois o salmista diz no versículo 5 que ele também bendiz o Senhor, porque o Senhor é quem farta de bens a sua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O salmista Davi, meus irmãos, reconhece o cuidado do Senhor no suprimento às suas necessidades. E com fartura, ele diz farta de bens. E reconhece também o cuidado do Senhor na renovação das suas forças. Porventura, queridos irmãos, não temos sido objetos do cuidado do Senhor? Não é Ele que tem sustentado as nossas vidas e renovado as nossas forças? Não é o Senhor que tem feito isso conosco? Quem seríamos nós sem o Senhor? É o Senhor quem nos dá todas as coisas. É o Senhor quem renova as nossas forças. De um modo geral, uma pessoa abençoada por Deus tem o seu vigor físico renovado. Eu creio nisto. O Salmo 92, não é do salmista Davi, mas é de um outro salmista, revela-nos essa realidade na vida dos crentes. Vejam o que é que diz o Salmo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Sabemos que, mesmo depois de velhos, já numa idade mais avançada, com o cuidado do Senhor e a renovação das suas forças em nós, nós ainda podemos dar frutos ao Senhor. Que coisa maravilhosa. A vida, meus irmãos, no contexto da aliança, deve ser uma experiência com o Deus que perdoa, que sara, que redime, que coroa e que satisfaz. Esse feixe de verbos põe em evidência a graça do Deus da aliança. Meus irmãos, Deus fez uma aliança conosco, uma aliança de sal, uma aliança de paz, uma aliança eterna. E Ele é fiel à sua aliança, meus irmãos. Ele jamais quebrará a sua aliança conosco. Louvado seja o seu santo nome. Amém.